Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Sete Igrejas do Apocalipse. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna, não é? Você que está acompanhando essa série, espero que você esteja gostando, aprendendo bastante, principalmente da palavra de Deus. E você que chegou até aqui, está gostando dessa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E como permanecer fiel quando tudo à sua volta desmorona? Como continuar acreditando quando seguir a Cristo significa perder tudo? Essa é a história da igreja de Esmirna, a segunda das sete igrejas do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, Jesus envia uma mensagem à igreja que mais sofreu e que curiosamente não recebe nenhuma repreensão. Esmirna, localizado na Ásia Menor, onde hoje é Izmir, que fica na Turquia, era uma cidade portuária rica, culturalmente refinada e devotamente pagã. Os templos eram dedicados a Zeus e Roma dominavam o Oriente, o horizonte. E o culto ao imperador era obrigatório. Ser cristão em Esmirna era uma sentença de exclusão, prisão e morte. Ainda assim, foi ali que floresceu uma fé inabalável, a fé que não depende de conforto, mas convicção. O nome Esmirna vem de mirra, que era uma resina usada tanto para perfumes como para embalsamentos. E isso é simbólico, porque assim como a mirra ela só exala o seu aroma quando ela é esmagada, a fé dos cristãos de Esmirna brilhava forte sob pressão da perseguição. Jesus se apresenta a eles de uma forma bem significativa. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Há uma lembrança de que o sofrimento deles não é o fim, porque ele venceu a morte. Cristo se identifica com uma igreja ferida, porque ele também foi ferido. Ele não promete riqueza, segurança ou livramento, mas promete presença e eternidade, e isso muda tudo. Esmirna era um centro político e econômico vital, e o culto ao imperador não era apenas religioso, era uma questão de lealdade nacional. Quem se recusava a queimar incenso a César era visto como traidor. Os cristãos, por não adorarem o imperador, eram denunciados, perseguidos e executados. A perseguição não era apenas física, mas econômica. Muitos perderam seus empregos, propriedades e até famílias. E é neste contexto que Jesus ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas que tu és rico. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eles eram pobres materialmente, mas espiritualmente eles eram abundantes. E talvez essa seja uma das maiores lições de Esmirna. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas nos que se carrega dentro. Cristo também revela o sofrimento deles ainda não havia acabado. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis tribulação de 10 dias, como diz Apocalipse 2:10. E a provação era certa, mas temporária. Jesus ele não nega a dor, mas ele readefine. Ele transforma o sofrimento em teste e o teste em um lindo testemunho. E o chamado é forte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Esmirna não se tratava de uma metáfora. Muitos realmente morreram por causa da fé em Esmirna. E um dos exemplos mais conhecidos é o bispo Policarpo, conhecido como bispo de Esmirna, que ele era discípulo do apóstolo João. Porque quando ele foi levado à fogueira e ordenado a negar a Cristo, ele respondeu: há 86 anos o sirvo e ele nunca me fez mal.
Como que eu posso negar um rei que me salvou e permaneceu fiel até o fim, o bispo Policarpo de Esmirna? E hoje Esmirna continua viva, não como cidade, mas como mensagem. Ela representa a igreja que sofre, mas que permanece firme. A igreja que não negocia a fé por aceitação, nem abandona a cruz por conforto. Em tempos em que a fé parece frágil e o cristianismo é tratado por conveniência, Esmirna nos lembra que a fidelidade tem preço, mas também tem uma recompensa. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. E essa promessa não é sobre escapar da dor terrena, mas é sobre vencer a morte eterna. Esmirna é o símbolo do cristão que entende que o reino de Deus não é para quem busca status, mas para quem suporta até o fim. E talvez, no fim das contas, a perseguição seja apenas o fogo que prova a pureza do ouro da fé. Porque a fé verdadeira não é aquela que brilha quando tudo está bem, mas a que resiste, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagá-la. E Esmirna representa muitos que têm entregado as suas vidas literalmente, que estão em lugares onde o evangelho é proibido de estar, e tem entregado as suas vidas em prol do reino de Deus. E que se levante hoje muitas pessoas com a coragem da igreja de Esmirna. Amém? Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E espero que você esteja aprendendo muito com mais essa nova série aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a igreja de Pérgamo, e até o próximo vídeo.